Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana e também do pregão desta sexta-feira, dia 11 de abril. Ibovespa terminou o dia na máxima, com alta de 1,45%, basicamente na máxima, apontando de novo para um teste na faixa dos 52.300, dentro dessa região de correção. Então segue com um patamar relevante de resistência o Ibov, podendo perder força nessa região. Então a continuidade desse movimento de subida, juntando aqui com um topo nessa mesma faixa ali, na faixa 52.300, traz de novo aí a chance de permanência do Ibovespa nesse cenário, nesse movimento aqui de correção que eu considero que o Ibov está dentro dele. E aí eu vejo como menos provável nesse momento um movimento já de alta no próximo pregão, rompendo essa máxima aqui anterior. Então acredito que essa correção possa ficar mais alguns dias aqui abaixo dos 53.393. Olhando agora para só falar do fechamento da semana, a semana terminou para o Ibovespa com alta de 1,54%. Dentro do que eu mencionei ali no diário, terminou respeitando o patamar ali de fundo anterior, um patamar que era suporte, agora funcionando como resistência, aqui juntando também com um pequeno topo no semanal. Então é a região mais importante de resistência que o Ibov vai respeitando nesse momento. E uma lateralização aqui na próxima semana seria até bom em termos de perspectiva de poder ainda romper para cima a máxima atingida nesse movimento de subida. A PETR4 terminou o pregão também na máxima, R$ 16,19, com alta de 3,25%. Dentro do que eu estava mencionando, não estava tão interessado para venda, estava mais atento a buscar alguma situação ou para day trade, buscando aí Petro, ou pensando um pouco em day trade. Quando ela abriu, perdendo essa mínima e voltando logo para cima da máxima da primeira hora de pregão na sequência, trouxe a alternativa de day trade para o pregão de hoje. Mas o fato é que, assim como o Ibovespa, também considera um cenário de correção agora da forte subida, o que para mim seria menos provável. Não significa dizer que não vá fazer isso, mas de forma objetiva eu não entraria comprando agora a Petro aqui, com stop aqui embaixo, na expectativa que vai romper R$ 17,07, que é a máxima que ela atingiu. Então aguardaria por uma correção um pouco maior, principalmente no tempo, de todo esse movimento de subida, que está respeitando ali a resistência do gráfico semanal na faixa 16,65. É a resistência mais importante para Petro, 16,45 a 16,65. Então a semana foi de alta de 4,86%. Toda essa subida favorece uma correção um pouco maior, principalmente vista aqui pelo gráfico diário. Vamos ver o decorrer aí da próxima semana, trazendo até possibilidade, quanto mais ela se aproximar desse 16,65 e apresentar alguma fraqueza aqui no dia 60, pode trazer a alternativa de nova venda aí em cima da ação, da mesma forma que nós fizemos nessa semana aqui nessa região. E saída em 15,60. A próxima ação, a Vale 5, terminou o pregão gerando um engolfo de alta, uma alta aí de 0,57%, bem menos expressivo do que foi a Petro, mas apontando de novo para um teste da região de resistência na faixa dos R$ 30,00 a 30,18. Então, assim como o Petro, apesar de estar menos esticado do que as demais, ainda vejo a Vale num patamar ali relevante de resistência, nessa região dos 30, 30,18. Então, eu ficaria mais interessado se ela engasgar um pouco mais aqui, mais interessado em compra, se ela engasgar um pouco mais aqui e começar a gerar sinal de entrada acima dos R$ 30,00. Isso aqui me interessaria um pouco mais, ou seja, demonstrar ter uma correção, um amadurecimento maior para um novo movimento de subida e que essa sinalização já ocorra preferencialmente acima dos R$ 30,00 para pensar em compra de swing trade no ativo. Tá. A semana para Vale fechou com um candle de indefinição, nessa região aí de resistência. Candle de indefinição, doji com alta de 1,29%. A perda da mínima desta semana, que foi de 29,16%, traria uma perspectiva de movimentação para baixo, a perda da mínima desse candle, movimentação para baixo, visto que seria mais um topo descendente no gráfico semanal da Vale. CSAN3, falando de alguns ativos, eu vou repetir o que eu falei ontem, porque hoje a gente gerou compra. Compramos hoje, recomendamos compra logo no início do pregão. Essa foi a primeira recomendação da Cosan, entrada em 37,21.
se superasse 37,20 aqui no G60. Ela executou a nossa entrada no início do pregão, foi subindo aos poucos e acelerou na última hora de pregão. O leilão deu uma puxada para cima também, terminou com alta de 4,14%. Então a operação começou bem. Dentro do que a gente tinha falado na leitura que a gente fez ontem, trouxe uma perspectiva de subida. A Cosan, dá para saber exatamente como vai acontecer a subida? Ninguém sabe. Se vai ser fraca, se vai dar stop, mas atuando a favor da probabilidade, pode ser que em alguns momentos a gente pegue um movimento mais forte para cima. Vamos ver se ela persiste assim no início da próxima semana. Nosso objetivo está em 39,13, tem resistência aqui na faixa dos 38,90. E nosso stop está aqui abaixo da mínima de hoje, que é R$ 36,57. Entramos na compra também de Mills 3, ativo que a gente vinha monitorando a correção. Recomendamos a compra na superação dos 27,76, em 27,77, com stop em 27,31. Ela só foi acionar a compra na última hora de pregão, quando ela resolveu sair ali de uma resistência que ela passou o dia inteiro montada ali em cima nos 27,60. Quando rompeu, ela acionou nossa entrada em 27,76, stop em 27,31 e o objetivo dessa operação em R$ 29,15. Tem que superar a resistência dos 28,97 para atingir o objetivo da nossa entrada. Começou até bem, engolfo de alta aí no pregão de hoje, trazendo uma alta no dia de 0,86%. Olhando agora para Qual 3, mais uma recomendação de entrada. Lembrando que essas recomendações a gente faz aí por escrito, antes mesmo da entrada no site do Investmania. Então, houve a compra aqui na superação da máxima de ontem, que foi de 23,20. Também mencionamos isso. Se a ação abre, fica aqui travada para baixo e aí depois rompe essa máxima, que seria, eu ia estudar essa possibilidade de entrada. Aí avaliei, decidi pela compra em um cenário de tendência de alta de médio prazo, de longo prazo. Vamos ver se essa operação de curto prazo, swing trade, se ela deslancha aí para cima. Então, a ação fechou com alta de 0,86%, estamos comprados em 23,21 com stop em 22,78 e o objetivo da operação ficando em 24,50. Todas as operações que a gente comentou, que eu comentei até agora, todos os stops estão abaixo aí de 2%, o tamanho do stop. O GPA3 foi a última recomendação do dia, foi mais para o fechamento do pregão, mais próximo do fechamento do pregão, quando ela conseguiu, depois de uma boa parte do dia lateralizando, ela conseguiu romper ali esses topos aqui anteriores, isso tudo coerente com a correção no tempo de um movimento de subida. Então, a minha expectativa é que esse ativo dê continuidade ao seu movimento ascendente, vamos ficar de olho. O que seria negativo e que acionaria o nosso stop é abrir já caindo e voltar aqui a bater em 56,33, que é onde está nosso stop, logo abaixo da mínima aqui dessa congestão de G60. Entrada 57,04, o stop de 1,24%, objetivo dessa operação ficando em R$ 59,17. Também teve a ação que a gente tinha comentado ontem, terminei não entrando na operação, fiquei avaliando alguns pontos de entrada, terminei, vamos dizer assim, perdendo essa operação. Acontece, não vai ter como pegar todas as operações, mas enfim, a STC3 é um ativo ainda que eu estou de olho para buscar alguma entrada com stop aí razoavelmente bem posicionado, porque é um ativo em tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Depois de uma correção gerou um bom candle de alta já de 2,62%. E pode trazer aí se abrir caindo na próxima semana, uma alternativa de entrada no início aí da próxima semana. A BEV3 também, devido ao número de ações que eu vinha acompanhando no início do pregão para compra, como eu passei Cosan, Mills, Qual 3, a BEV3 terminei não ficando atento suficientemente a ela, que era uma das alternativas até comentada num vídeo chat no Investmania, de entrada na superação dos 16,98, em 16,99. E aí, quando eu fui olhar, a BEV3 já tinha passado do ponto da minha entrada e terminei ficando de fora dessa operação. Mas é um ativo que fechou muito bem, com alta de 2,47%, apontando realmente para a saída dessa região de congestão. Primeira vez que fecha uma semana acima desse patamar, considerando os ajustes no preço, aqui acima de toda essa resistência. E isso favorece uma caminhada ali para a faixa dos 17,80, 18, até a máxima aqui que ela fez em 18 por volta de 18,12, 18,13.
Então, um papel que, se gerar uma correção desse último movimento de G60 no início da próxima semana, sei lá, segunda ou terça-feira, pode trazer ainda uma alternativa de compra, utilizando preferencialmente até essa região de 17,24, 17,17 como suporte. E para a gente fechar, ativo que também foi bem no pregão de hoje, esse eu não estava realmente monitorando para uma compra, só tinha ela separada em termos de aguardar alguma sinalização forte para cima dos 26,09, e ela fez isso, fechou muito bem com alta de 4,46%, MPLU3, é um ativo também que eu ficaria atento no início da próxima semana, podendo trazer alguma situação de entrada, alguma correção aí de 1 a 2 pregões, pode apresentar uma compra logo na sequência, que ela use preferencialmente essa região dos 26,10 como suporte. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.